A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos hoje aqui para iniciarmos a nossa aula de número 4, que tem por título Vencendo os Obstáculos. O nosso texto do dia se encontra em Josué, capítulo 4, versículo 24, que diz assim: Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. A síntese da nossa lição se encontra, está escrito assim: em Jesus Cristo já somos mais do que vencedores. Nosso objetivo da nossa aula de hoje é detalharmos a travessia do Jordão, né, do povo de Deus, e evidenciar a provisão de Deus na superação de um obstáculo, seja ele natural ou espiritual. Aqui nós vamos falar de um obstáculo natural, que foi a travessia, que ao olho humano era intransponível. Também compreendermos a necessidade de sermos gratos a Deus pelas bênçãos recebidas, seja ela qual for de sua natureza, e mantermos vivo essas memórias para nós e para as nossas gerações. A nossa introdução diz assim, que o povo de Deus estava muito animado para atravessar, pois Israel entraria finalmente na terra prometida. Porém, antes eles precisavam atravessar o Rio Jordão, algo que era impossível aos olhos humanos. Este fato nos mostra que a caminhada do povo de Deus surgiram muitas vezes oposição humana, ataques de ordem espiritual, dificuldades financeiras e sociais, dentre outras também há obstáculos naturais. Ou seja, na nossa vida cotidiana há diversos obstáculos. Nós encontramos dificuldades espirituais, fraqueza, dificuldades financeiras, como muitos estão vivendo nos dias que nós estamos, e sociais, entre muitos outros obstáculos que nós podemos encontrar na nossa vida. Que não foram criados pelo homem ou pelo inimigo, mas permitidos por Deus. Deus permite os obstáculos, e as quais podem interromper abruptamente a caminhada rumo ao ideal, ou seja, rumo ao nosso alvo, rumo àquilo que nós esperamos. Esses últimos talvez sejam os entraves mais perigosos, pois podemos ser interpretados como Deus está dizendo não. Nem todo obstáculo que acontece na nossa vida é Deus dizendo para nós que não é para nós seguirmos. Muitas das vezes, esse obstáculo Deus coloca na nossa frente para que nós possamos aprender, para que nós possamos tirar lições desses obstáculos. E assim nós possamos crescer como pessoa, crescer como cristão, crescer espiritualmente, para que nós possamos chegar aos nossos objetivos. Qual o objetivo? Às vezes o seu objetivo é uma faculdade, o seu objetivo é um emprego, nós possamos superá-los. É preciso ter muito discernimento para a gente poder transpor essas barreiras, seguir em frente e alcançar tudo que o Senhor prometeu. Tem uma frase que diz assim: as águas do rio alcançam seus objetivos porque aprenderam a contornar os obstáculos. E é verdade, o rio ele não segue um curso reto, ele vai contornando os obstáculos. Um rio tem diversas curvas, né? E isso sintetiza muito bem o segredo para a gente poder alcançar os nossos objetivos. A Bíblia tem e nos mostra diversos relatos, né, de homens e mulheres que encontraram seus caminhos obstáculos difíceis, muitas das vezes, de serem superados e até mesmo alguns impossíveis aos olhos humanos. Mas Deus sempre proveu o milagre, Deus sempre proveu a transposição desses obstáculos. Alguns exemplos. Abraão, que enfrentou a esterilidade da sua esposa Sara. Sara, a própria personagem, né, que se encontra em Gênesis capítulo 18. Moisés teve muitos obstáculos, né? Teve Faraó, né? Teve muitos obstáculos. Uma delas foi o Mar Vermelho, que era impossível aos olhos humanos, né? Que está em Êxodo 14, versículo 13 ao 31. Outro personagem bíblico que também teve muitos obstáculos e o superou foi Elias, né? A rainha impiedosa Jezabel, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 2. Então, Elias teve confrontos com essa rainha, mas Deus deu a vitória. Deus deu a escapatória para Elias.
O cego de nascença, no tanque de Siloé, no Novo Testamento, no João capítulo 9, ele teve diversos obstáculos para chegar até Jesus, mas a sua vitória foi alcançada após superar esses obstáculos. Para a gente refletir nessa manhã, nesta aula, vou colocar duas perguntas. Por que Deus não poupou esses homens da aflição antecedente aos milagres ocorrerem em suas vidas? A superação desses obstáculos. Muitas das vezes nos pegamos a fazer essa pergunta para nós. Por que Deus permitiu? Por que Deus não nos poupou? Uma das respostas é porque Deus tem um plano na vida de cada um de nós. É diferente. E Ele quer nos ensinar, nos moldar, lapidar a nossa vida de formas diferentes. Ele quer também que a gente cresça nessas dificuldades, né? Para que a gente ganhe experiência com Deus, únicas. É nas dificuldades, é nos obstáculos que nós podemos crescer e nós podemos ganhar experiências na nossa vida. A segunda pergunta é: qual a necessidade de passarmos por provas ou dificuldades? A vida poderia ser mil maravilhas, não poderia? Seria ótimo para todos. Por exemplo, no mundo que estamos vivendo atualmente, por que precisamos passar por esse vírus que nós estamos vivendo? Né? São perguntas. Uma das respostas que nós podemos dar a essas perguntas é porque nas provas é que nós aprendemos a ter confiança e desenvolver a nossa fé em Deus. É nas dificuldades que mais nos aproximamos de Deus, estreitamos o nosso relacionamento. Então a confiança, ela é aumentada, ela é acrescida no meio das provas, no meio da dificuldade. A fé, ela cresce no meio da dificuldade. É aí que nós devemos exercer a nossa fé. Nós devemos estar um relacionamento mais íntimo com Deus. É na prova que nosso relacionamento se estreita mais com Deus. Amém? Nosso ponto 1 da nossa lição. Um dia marcante para o povo. O dia 10 de Abib, como está escrito aí na nossa lição. O que é esse dia 10 de Abib? Ele é o primeiro dia do ano sagrado dos hebreus, que depois do exílio, né, mudou-se esse nome para Nissan, que hoje que é um termo babilônico. Nos nossos dias de hoje quer dizer março, abril. Então, mais ou menos nesse período. Era um dia extremamente magnífico para o povo de Israel. Era uma data marcante, uma data específica, pois nesse dia Deus anunciou que seria comemorada a Páscoa. O que é a Páscoa? Acabamos de passar. É o dia que é comemorada a saída, o êxodo do Egito. Agora, no mesmo dia, 40 anos após a saída, o Senhor promoveu a entrada do povo em Canaã. No mesmo dia que se completava 40 anos, olha como Deus é detalhista. Deus, 40 anos depois, na mesma data, Deus permite a entrada do povo em Canaã. Ou seja, isso nos mostra que Deus valoriza os detalhes. Esses acontecimentos, eles nos apontam para o Calvário, para a cruz de Cristo. Deus cria várias circunstâncias, seja elas políticas ou sociais no mundo, para que, apontando para a vinda do seu filho, naquela época, fosse um marco estabelecido de um calendário, ou seja, Cristo veio para dividir. Nós já estudamos isso na EBD, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo dividiu a humanidade. E isso faz nos relembrar o episódio de Êxodo, capítulo 12, versículo 1 ao 3. Deus quis que toda a humanidade se lembrasse que um dia Deus fez o homem, morreu numa cruz, na Páscoa, e mudou a história da humanidade para sempre. Ou seja, Deus marcou essa data como a saída do Egito, a entrada em Canaã e a sua morte e ressurreição. Como isso é importante, é uma data, ou seja, sempre relembrar, uma marca para o povo de Deus. No ponto 2, nós podemos evidenciar aí a providência mais importante para a conquista da terra prometida. Nesse tópico aqui, nós vamos estudar, nós podemos ver tudo se iniciar com a orientação de Deus. Capítulo 1 aí de Josué, nós vemos que começa com a orientação de Deus para Josué, com a confirmação do chamado feito por Deus ao comandante daquele povo.
Deus queria que Josué assumisse a liderança da maior nação, né, do mundo. Não era uma tarefa fácil. E Josué sabia disso. Josué, como nós aprendemos nas lições anteriores, ele era o sucessor de Moisés, ele era um aprendiz de Moisés. Só que como aprendiz, chega uma hora que você tem que assumir, você tem que tomar uma posição. E Deus queria isso, e Deus confirmou isso nas orientações, na confirmação. Seja forte. Essa é a orientação. Seja forte e corajoso para Josué. Deus queria muito mais para o povo, e ao mesmo tempo Deus preparava os hebreus para a entrada na terra prometida. Então Josué ele tinha a missão de preparar o povo para entrar na terra prometida. Só que a insegurança que ele tinha quanto a isso, porque não era uma tarefa fácil. Então Deus dá a confiança, fala: eu sou contigo, esforça-te. Então nós vamos ver aqui que Deus é o principal interessado nas nossas vidas. Né? Assim é com nós. Deus é o principal interessado. Ele nos encoraja todos os dias. Continuando aqui na nossa coisa, ele também estava sacrificando o povo progressivamente. Por quê? Santificando o povo. Porque Deus quer que nós nos santifiquemos todos os dias. Todos os dias. Porque Deus queria uma nação santa na caminhada, na vida. O Senhor deseja que amadureçamos em todos os sentidos, especialmente em santidade. Ou seja, viver em santidade é fazer a vontade de Deus sempre. E a melhor decisão para o povo. Sobre qualquer circunstância, o Senhor jamais se equivoca. Então, Deus quer santidade de nós. Deus quer que nós cumprimos a sua vontade. Que nós façamos aquilo que Ele nos ordenou, independente das circunstâncias. Obstáculos virão, dificuldades virão, mas nós venceremos, porque o Senhor é conosco. O versículo de 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1 diz assim: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Ou seja, o povo estava se santificando, se preparando para atravessar o Rio Jordão. O Rio Jordão não, o Rio Jordão para chegar a Jericó. Porém, eles estavam se santificando porque Deus pediu, porque do outro lado eles teriam uma batalha. Assim somos nós. Nós temos uma batalha constante em nossa vida. Nós temos uma batalha que nós precisamos guerrear todos os dias. Nós precisamos nos santificar cada dia mais buscando estar próximos de Deus. Amém? No ponto 3, quero compartilhar com vocês as dificuldades no caminho da bênção. Quais dificuldades que nós encontramos na nossa caminhada? O povo de Israel, ao atravessar o Mar Vermelho rumo ao Sinai, para não morrer pelas mãos de Faraó. Ou seja, então eles precisavam atravessar o Mar Vermelho para fugir de Faraó. Essa foi uma circunstância com Moisés. Mas quando era para passar o Jordão para entrar numa guerra, porque era isso que ia acontecer, eles iam passar o Jordão, eles iam ter uma guerra com o pessoal com um povo de Jericó. Porque aquelas terras elas eram habitadas, elas tinham diversos povos habitando. Então, aconteceria uma guerra e eles sabiam disso. Qual era a motivação para passar? Então, isso aqui é um ponto importante. A primeira dificuldade encontrada pelo povo antes de passar era pensar nessa dificuldade. Por quê? Mas passar o Jordão para entrar numa guerra sangrenta contra dezenas de cidades e estados fortificados, como era Jericó, porque Jericó tinha suas muralhas, era a principal cidade daquela região. Isso era uma coisa bem diferente do que acontecera com Moisés, porque isso iria ter um esforço a mais, precisaria ter um esforço. Porque se você esforçar para morrer do outro lado, qual era o significado? O que é isso? Mas a promessa de Deus era na vida deles. A promessa de Deus estava com o povo de Israel. E essa promessa foi viva, foi o que os manteve firme e forte. O fato é que obstáculos fazem parte do caminho. Na verdade, eles são o caminho. Se o Senhor permitiu um obstáculo no meio do caminho, é porque esse é, na realidade, o próprio caminho.
Possuir essa mentalidade faz com que o sentido dos desafios sejam transformados, ao invés de entrar a crise e desanimar. O crente fica alegre, mesmo em meio à dor, pois está diante de uma oportunidade de crescer e manifestar a glória de Deus. Ou seja, para nós cristãos é um motivo de alegria todas as dificuldades, porque nós sabemos que é a oportunidade de crescer e a glória do Senhor Jesus ser manifesta na nossa vida através de nós. O ponto 4, que é o milagre da travessia. Vou ler para vocês o ponto que eu coloquei aqui para a gente aprender nesta aula. A Bíblia diz que quando os sacerdotes tocaram os pés nas águas, o milagre começou. Porém, foi diferente da abertura do mar, que ocorreu de uma forma instantânea, formando duas colunas. Nesse caso aqui de Josué, criou uma enorme represa. Não se dividiu a água, mas se criou uma represa no curso do Jordão, interrompendo a água. Em Josué capítulo 3, versículo 17, você pode conferir na sua Bíblia. Foi de forma mais gradativa. Isso mostra-nos a providência de Deus em remover os obstáculos. Deus trabalha de forma diferente na sua vida. Há situações em que ele intervém de forma abrupta, rápida. Em outros momentos, Deus trabalha de forma gradativa, devagar. Em Eclesiastes 3:1, podemos ver isso, que diz: tudo tem o tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O seu obstáculo pode ser diferente do seu irmão. O dele pode ser transpassado numa simples passada. O seu pode ser que você precise pular. Então, olha a diferença. Então, nós devemos aprender com isso e sermos pacientes também. O ponto 5 é um evento para não esquecer. Por que isso aqui? Porque Deus quer que nós criemos memórias para as nossas futuras gerações. As futuras gerações precisam lembrar das coisas que Deus fez. E Deus falou a Josué no capítulo 4, no versículo 1, para que eles pegassem, após passar o Jordão, 12 homens, um de cada tribo, para que cada um deles pegasse uma pedra do meio, para que no início, para que no futuro, quando os filhos dos hebreus perguntassem o que significasse aquelas pedras, eles pudessem contar essa história da travessia. Por quê? Para exaltar, para enaltecer a glória de Deus. Isso é interessante porque Deus deixou claro que naquele milagre não deveria cair no esquecimento. É isso que Deus quer dizer para nós. Pois funciona como um ponto de reflexão, autoanálise e de inflexão, mudança de direção. Na trajetória dos israelitas, e para nós não é diferente. Quando Deus nos faz passar os obstáculos, que nós conseguimos a vitória, que nós conseguimos vencemos, né? Chegamos ao nosso alvo, Deus não quer que nós nos esquecemos daquilo que passamos. Isso é para ficar na nossa memória, que nós possamos dividir com o nosso irmão, que nós possamos fazer uma autoanálise daquilo que aconteceu e lembrar que tudo isso que nós passamos foi para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Mediante a isso, duas lições nós podemos tirar dessa lição. Os feitos extraordinários de Deus não devem ser esquecidos. Tudo aquilo que Deus fez na sua vida, por mínimo que seja, ele não pode ser esquecido. Toda oportunidade que você tiver, compartilhe, fale, porque isso pode servir de experiência para alguém. Alguém pode estar passando a mesma dificuldade que você passou, de forma diferente, Deus vai trabalhar, mas isso pode se incentivar e acrescer a fé daqueles que estão passando por isso. Segundo ponto, as marcas deixadas pelo caminho são testemunhas às gerações futuras nos milagres do Senhor. Se você passou um obstáculo, marcas ficarão, e a sua geração verá isso. Um ponto importante que está marcado na nossa lição diz assim: Deus aceita os memoriais que partem de um coração puro e que tem como objetivo expressarem gratidão. Então Deus quer de nós gratidão, que nós seja um agradecimento puro do nosso coração. Mediante o exposto aqui na nossa lição, eu passo aqui a conclusão, para a gente fazer uma conclusão. Cheguei a
após estudar essa lição, é que o livro de Josué é um livro maravilhoso. Ele nos mostra as diversas formas que nós possamos chegar aos nossos objetivos, de como Deus trata, né? Josué mostra uma estratégia clara para vencermos os obstáculos que enfrentamos. Eu consegui extrair do livro de Josué 8 pontos para a gente poder conseguir vencer os nossos obstáculos das nossas vidas. Nós podemos aplicar isso. Primeiro ponto, receber a orientação de Deus. Como Josué, no capítulo 1, do versículo 1 ao 19, né, que Deus fala. Deus sempre ouviu nós devemos sempre ouvir e seguir as orientações do Senhor para que tudo vá bem em nossa caminhada. Segundo ponto, organizando a vida. Ou seja, nossa vida deve estar organizada, sempre pronta. Ao depararmos com um obstáculo, devemos nos preparar para enfrentá-lo. Não podemos ir de qualquer jeito. Um obstáculo, se você for enfrentá-lo de qualquer jeito, você está fadado ao fracasso. Terceiro ponto, devemos observar o problema, a dificuldade, a prova. Sermos observador é uma virtude, pois podemos evidenciar que o problema nunca é maior que o nosso Deus. O quarto, preparando uma estratégia. Todo soldado que vai para a guerra, ele tem uma estratégia montada pelos seus superiores. Deus tem a estratégia para nós. Então, toda dificuldade deve ser encarada de frente. Deve ter uma estratégia montada. Deus já nos deu a orientação. E é dele que vem toda a sabedoria. Então, Deus, ele dá sabedoria para que nós traçamos formas diferentes de enfrentar nossas dificuldades. Ponto 5. Criar memórias. Não deixe passar despercebido. Em meio às dificuldades, nós devemos nunca se esquecer de guardar as lições que Deus nos deu, os feitos que o Senhor nos fez. E isso nos fará sempre lembrar, numa dificuldade futura, lembrar, mas Deus já me fez isso. Vamos lembrar, vamos contar as bênçãos. Para isso servem os testemunhos na igreja. Vamos contar. Ponto 6. Conquistando o objetivo. A conquista é o ápice, é o alvo. Quando alcançamos, devemos nos alegrar e agradecer a Deus por tudo que Ele nos fez superar. Ou seja, quando nós conquistamos nosso objetivo, é uma alegria, é um regozijo, nós queremos compartilhar, nós devemos compartilhar com as pessoas. Nós devemos, né, se alegrar completamente, ser gratos a Deus. O ponto 7, dividindo as conquistas. Josué, lá no capítulo 13, versículo 1 ao 33, ele faz a divisão da terra. Ou seja, aquilo que foi conquistado, ele dividiu com o povo. Ao vencermos, precisamos compartilhar a nossa vitória, pois na caminhada sempre tem pessoas que nos ajudaram e tiveram ao nosso lado. Então, lembre-se daquela pessoa que te ajudou, daquele irmão que te deu a mão. Lembre-se que na caminhada você não fez só. Alguém sempre está ali para te ajudar. Se você quer ir rápido, você vai sozinho, né? É um ditado. Quer ir rápido, vai sozinho. Quer ir longe, vá acompanhado. Isso é verdade. Quer passar um obstáculo? Vai ter obstáculo que você vai ter que passar sozinho, mas tem obstáculo que você precisa da ajuda do seu irmão. E o 8º ponto é a renovando as alianças. Sempre que nós passamos, nós devemos voltar a Deus, agradecê-lo pelas bênçãos alcançadas e renovar a nossa aliança. A aliança com o Senhor deve ser constantemente, todos os dias. Estamos sujeitos a erros, né? Nós somos pecadores, mas é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. E somente Ele pode estar ao nosso lado em todos os momentos. Então, voltemos ao Senhor. Josué fez isso no capítulo 24, do 14 ao 28. Ele chama o povo ao conserto, ele chama o povo para renovar a aliança com o Senhor. E nós devemos fazer isso todos os dias. Vemos que Deus desafiou Josué a ser forte e corajoso no começo. E ele fez isso reiteradas vezes. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Josué não haver dias difíceis. Que iriam haver dias difíceis. Haveria muros a serem derrubados, haveria gigantes a serem derrotados. Mas ele falou para Josué, sede valente e persistente e não desista. Em Josué capítulo 1, do versículo 7 e 8, diz assim: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda,
para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É preciso tomarmos uma decisão. Precisamos ser firmes, como Josué foi. Josué também diz lá no capítulo 1, versículo 10 e 11 o seguinte: Então deu ordem Josué aos príncipes dos povos, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para a possuídes. Josué tomou uma posição. Ele fez o povo todo tomar uma decisão consigo. O povo obedeceu e eles se prepararam porque o dia da vitória ia chegar. Josué tomou essa decisão conscientemente, crendo na promessa que Deus fez. Nós devemos ser como Josué, nos posicionarmos, sermos firmes naquilo em que Deus nos confiou e termos estratégias, planejamento, prazo, foco, direção, praticidade. Tudo isso é importante na nossa vida. E Josué teve isso. Nós devemos aprender essas lições com Josué, pois dessa forma é que nós iremos superar todos os nossos obstáculos e seremos mais do que vencedores. Josué não desistiu em nenhum ponto. Teve dúvida, teve medo, mas ele não desistiu. Desistir não é uma opção para nós também. Seja em qualquer situação, se o seu namoro ou seu casamento está por um fio, você não deve desistir. A sua carreira está desmoronando, não desista. Seus sonhos estão se arruinando, não desista. Sua força está se esgotando, também não desista. Se as doenças, como nós estamos vendo, estão avançando, não desista. Seja forte, seja corajoso, enfrente. Se essa pandemia que nós estamos vivendo está te assolando, está vindo depressão, o desemprego, não desista. Deus, ele tem o melhor para nós. Ele tem o melhor para você. O milagre, ele está no final do obstáculo. Ele não está no meio, ele está no final. Ele vai chegar. Supere esses obstáculos pela vida e verás a glória de Deus acontecendo na sua vida. Deus, ele quer invadir a sua vida, a sua casa. Persista na oração, no jejum, na comunhão com Deus, e assim os obstáculos serão transpassados e você será mais do que vencedor. Amém? Assim nós encerramos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Vila Ferrazópolis. Amém.